Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 371 e minguando até 919 dias, 20 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Eu vou produzir três, né? Eu vou produzir três subtítulos com o amor incondicional. Eu produzi amor incondicional do marido. Eu estou produzindo nesse exato momento cumplicidade de Cristo e depois mais para frente eu vou produzir postura política e cumplicidade. Como eu tenho dito quando eu comecei a abrir a cumplicidade do marido, eu fiz três subtítulos para ele e fiz um contexto para que explicar a evolução dessa ideologia dentro do blog diário em específico, e criando uma ideologia sobre o marido e criando uma ideologia sobre o Cristo e sobre as posturas política e cumplicidade. Por esse motivo, eu vou apresentar esse título do começo, né, que eu apresentei na cumplicidade do marido, vou apresentar, né, na cumplicidade de Cristo da mesma forma. Porém, o que que acontece? Já passamos já 12 blogs diários, né, desde que eu fiz, né, eu entrei já na cumplicidade de Cristo, já passou 12 blogs diários. Então, o que que acontece? Eu vou deixar na descrição cada referência que eu vou produzir, uma para a cumplicidade do marido com esse mesmo contexto e outra para a cumplicidade de Cristo com uma modificação para representar o Cristo e outra para a postura política, cumplicidade do marido. Quase os mesmos contextos eu vou apresentar como abertura, vou mudar alguma coisa. E passando já 12, né, eu estou na 49ª do amor incondicional, com o subtítulo Cumplicidade de Cristo. Já se passou 12 páginas já, né, desse diário, e passando essas 12 páginas, eu já vou criar o início do Cumplicidade do Cristo. É como se eu estivesse voltando no tempo, certo? Ele vai se aplicar dessa forma aqui. Depois do 12, ela vai fazer uma puxada para dentro, certo? E depois ela vai fazer uma puxada para fora. Explicando o quê? Explicando que 12 poderia ser o início, mas não foi. Aí eu produzi na 12ª página, eu vou produzir o início que poderia ser o início. Cada uma dessas entradas eu vou colocar no subtítulo, né? Eu já estou colocando a complexidade, vou colocar na descrição, aliás. Vou colocar na descrição. Já estou colocando, além do blog diário que eu coloco para, né, para dar referência, para dar continuidade, eu vou colocar na descrição do vídeo cumplicidade do marido e agora eu vou acrescentar mais cumplicidade de Cristo. É possível, né, que em alguns momentos, quando vier primeiro o primeiro blog diário da Cumplicidade de Cristo, é possível que ele não vai estar aberto, que ele vai estar em, né, vai estar de uma forma que ele não vai poder ser aberto até então. Mas aí quando chegar na 12ª parte, vocês vai compreender tudo, né, que foi, né, essas expressões que eu estou falando, que ela vai estar de uma forma atrasada, né, e realidade, dividindo essas ideias que do corpo exterior e do corpo interior.
ok? Para que nós possamos tomar consciência, fazer esse sentido na nossa consciência, para que nós possamos trabalhar. Então, rapidinho, entenda que eu vou colocar na descrição de vídeo um blog anterior para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Vou acrescentar a abertura da cumplicidade do marido, mais abertura da cumplicidade do marido. Vou acrescentar mais a abertura da cumplicidade de Cristo dentro da descrição, né? Quando eu chegar lá no postura política social. Lá, quando eu estiver fazendo a abertura, já vou fazer a abertura inicial com esse mesmo contexto, fazendo alguma modificação e já vou colocar também a postura política e cumplicidade na descrição, para que vocês entendam o processo, o início, o princípio de tudo. Isso vai ficar muito interessante nas suas consciências, se vocês compreender tudo que está sendo dito, a forma para que a gente possamos dar continuidade, para que a gente podemos usar todos os nossos sentidos para absorver todas as coisas, para que a gente não fique mais essa vítima social, ok? Se inscreve neste canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para esse blog diário para que a minha consciência venha se manifestar de uma forma que vocês possam entender uma coisa e outra, fazendo essa mediação sobre as expressões que já tem sobre a sociedade, sobre essa minha consciência, ok? Para que nós possamos compreender de todas as formas. Eu sempre uso a numerologia para especificar o meu vídeo, né? Nos títulos, por exemplo, nos títulos iniciais, eu coloco, né? Hoje eu estou aqui na 371, eu coloco 371, underline, mais 919, aí eu coloco a data, né? Que vai ser exibido publicamente, né? E depois eu acrescento mais o título, né, acrescento o título e agora eu vou acrescentar da mesma forma a repartição, por exemplo, hoje eu estou na 49ª sobre a cumplicidade, sobre o amor incondicional de Deus, né. Estou na 49ª e na 12ª na questão da cumplicidade de Cristo. Quando for a cumplicidade do marido, ela vai estar em etapas da mesma forma, colocando, especificando que o título ele representa todos os títulos junto, vai representar o amor incondicional de Deus. Mas o subtítulo eu estou colocando eles numerado também. Aí nesse título, por exemplo, eu coloquei 49 underline 12. Esse 12 vai representar a 12ª página da cumplicidade de Cristo, para que vocês tenham ciência em tudo. Porque se vocês fazer continuidade, etapa nas suas consciências, vocês vai ficar bem informado, não vai ter dúvida sobre nada e vocês vai ficar bem ciente de tudo que está acontecendo e jamais serão essa vítima social. Então, eu termino com a seguinte numerologia do meu título que está sobre o vídeo, eu coloco então, vamos lá, eu coloco os números do vídeo, o tanto que está minguando, mais data, mais título, certo? E agora eu estou colocando, né, mais a ideia do amor condicional, quantas partes que elas estão se dividindo e mais o subtítulo, que nesse caso nós estamos apresentando a 12ª página da cumplicidade de Cristo, ok? Então vamos entrar neste contexto para que a gente possamos absorver de todas as formas. Tá muito interessante. Se vocês compreenderem isso que está sendo dito, vocês não serão mais essa vítima social. Primeiramente, eu quero fazer uma modificação aqui. Vamos mudar aqui. Eu escolhi Eu escolhi escrever aqui para fazer essa apresentação aqui, porque isso fica formal na nossas consciência, fica formal. Aqui era a esposa, para a gente entrar aqui na cumplicidade de Cristo, aqui a cumplicidade do marido, antigamente eu colocaria, posicionava a esposa aqui e o marido aqui, certo? Mas agora nós vamos colocar esposas aqui, para a nossa consciência do corpo interior. Esposa,
esposa, marido e filho. Se a gente pegar essas ideologia e aplicar na nossa consciência, nós vamos entender de todas as formas como foi evoluído, como que fez essa mistura das consciências espiritual sobre o que já tinha dentro da sociedade e sobre aquela ideia que o Cristo estava apresentando aqui, certo? Habitado no corpo Adão, né? A consciência de Deus, que sendo interior a consciência de Deus, sendo exterior a consciência de Cristo, de uma certa forma. Quando Cristo relacionava as suas palavras, quando Deus relacionava as suas palavras no exterior do corpo, apresentava a palavra da vida, ou apresentava até mesmo os conflitos que já tinha dentro da sociedade, ele, de uma certa forma, ele era Cristo exteriormente e era interiormente, ele era a palavra da vida, certo? A palavra da vida por quê? Porque ele estava habitado em um corpo comum. Nada que se habita no corpo comum pode ser Deus. Por mais que esse espírito seja grandioso, seja o próprio Espírito de Deus, seja a própria autoridade de Deus, ele estava habitado no corpo emocional. Entenda isso logo e tira essa ideia de que corpo emocional é Deus, certo? Nós podemos fazer alguma referência à sua perfeição, podemos dar origem ao nosso corpo, podemos dar origem para o Cristo, mas ser o Cristo, ser Deus, nós não podemos ser essas divindades, nós não podemos. Podemos representar, como tem dito, mas não podemos ser, ok? Compreenda isso. O que eu quero que vocês observem mais uma vez, aqui do lado esquerdo, do lado direito, tem um espírito de Deus e um espírito de um corpo comum. Quem é o espírito do corpo comum? Paulo, certo? Naquele tempo da profecia, no tempo real da profecia, quando Deus estava habitado no corpo emocional, que é o Adão, então aqui estava do lado dele um espírito para Deus e um para o corpo comum. Aqui da mesma forma, um para o Cristo, um espírito para Cristo e um representando um corpo comum. O corpo comum, o espírito comum que tiver, não é corpo, tá? Vamos repetir de novo para não ter dúvida. Espírito de Deus e espírito de um corpo comum. Espírito de Deus, né? Espírito de Cristo e espírito de um corpo comum. Esse espírito de um corpo comum, certo? Ele vai representar a imagem desse corpo, que hoje ele está caindo como o anticristo, certo? O anticristo, o filho da perdição, o sacrifício do corpo vivo, dê referência a isso. As inconsciências absorvem isso como um Deus ou até mesmo como um Cristo. Eu não sei como que elas absorvem, mas então eu quero que vocês compreendam isso nas suas consciências. Aí, tirando essa parte da profecia, do tempo real da profecia, foca nesse espírito como a consciência interior, certo? E foca nesse espírito como a consciência exterior. Tudo comum, comum aqui e comum aqui, certo? Esse corpo vai ficar dividido entre a consciência do corpo interior e sobre a consciência do corpo exterior. Foca aqui, certo? Esposa, marido e filho, certo? É assim, é uma ordem. Entenda como que funcionam as coisas. Esse é o movimento de fora para dentro, de dentro para fora, porque a esposa agora ela vai estar representando uma consciência de um corpo interior e ela já vai indo para fora. Essa ideia aqui do filho aqui, ela é uma consciência ela é uma consciência do corpo exterior, porque futuramente esse marido aqui ele vai desabitar para representar, ter uma postura aqui. Mas entenda essa postura para que vocês vejam como é que movimenta. Ela pode tanto dar para dentro, certo? Ela pode tanto dar para fora, como também voltar para dentro. Quando ela volta para dentro, ela já posiciona o marido aqui. Marido, esposa, né? E a consciência de um corpo comum, né? Poderia, né? Aqui não é filho porque a consciência do nosso corpo comum não pode encarnar nada de emoção, nada de ideia, porque ele é muito reservado. Ele só tem que relacionar daqui para cá. Mas quando for representando uma postura familiar de consciência, o marido fica para cá, como estava antes. Marido e esposa, só isso aqui. Porque a consciência interior, ela vai ficar preservada no nosso interior, ok? Vamos então fazer a abertura que está muito interessante. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo.
parte 49 no que se explica o amor condicional de Deus e parte 12 no que se explica a cumplicidade de Cristo. Vamos lá. Como eu tenho dito, eu fiz uma alteração, certo? Quando eu fazia uma alteração, quando eu vou fazer uma alteração, eu vou sinalizar com a minha expressão, né? Vou colocar entre aspas, né? Vou abrir aspas e vou fechar aspas para saber que tem uma modificação, ok? Vamos lá. E quando se trata do amor incondicional, e depois de tudo que aprendemos do relacionamento social, podemos conhecer rapidamente que a mulher, abre aspas, corpo, fecha aspas, nenhum, nenhuma tem a capacidade de amar o seu marido, abre aspas, Cristo, fecha aspas, por causa da constante transformação do seu corpo. Pois o corpo, ele nasce com o instinto de satisfazer os desejos do homem, abre aspas, Cristo, fecha aspas, né? Abre aspas, Cristo e fecha aspas. E tem o prazer no seu próprio corpo, enquanto o homem, abre aspas, Cristo e fecha aspas, tem o instinto de satisfazer o desejo do corpo e não sentir prazer no seu corpo. Sendo assim, podemos conhecer que o corpo, quando criança, ele tem ele se sente uma rosa, quando jovem, ele se sente uma roseira, e quando senhor, ele se sente o fruto de sua própria consciência. E com, e com esta constante transformação, o corpo ele se perde o sentido do amor, para que o marido, abre aspas, Cristo, fecha aspas, permaneçam no seu amor, permaneça no amor dele, e de for, e permaneça no amor dela, certo? Deixa eu voltar aqui. E com esta constante transformação, o corpo, né, que seria, ela vem numa ideia feminina, mas eu coloquei aqui o corpo, ele perde o sentido. Eu coloquei generalizando tudo, coloquei corpo como todos, tá? O corpo, ele sendo fêmea e macho, o corpo, ele perde o sentido do amor para que o marido, abre aspas, Cristo, fecha aspas, permaneça no amor dele. E de forma que ele sempre tem o poder de expulsar alguma coisa para fora. E quando o homem, abre aspas, Cristo, ele tem o poder de absorver este sentido e permanecer sobre o amor incondicional sobre o seu corpo. Sendo assim, podemos conhecer rapidamente que o corpo sempre vai ser uma imagem da consciência exterior do corpo. Abre aspas, Cristo, fecha aspas. E de forma que a consciência do corpo fica em primeiro plano dentro deste relacionamento. E de forma que o homem, abre aspas, Cristo, fecha aspas, absorve o sentido do corpo, absorve o sentido do seu corpo e determina tudo sobre o bem e o mal de ambos, e de forma que um completa o outro dentro deste relacionamento, de acordo com a permissão da sua postura familiar de cada corpo em específico. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente falamos de marido, nós estamos falando de Cristo. Você vê que o Cristo está ainda para fora, permanecendo, como se fosse um filho, como se ele tivesse gloriado com Cristo. Esse filho, ele pode ser a imagem do corpo comum, ou ele pode estar sendo gloriado com Cristo. Pode ser o anticristo, ou pode ser a glória de um corpo comum. Se é a glória de um corpo comum, ele está sendo gloriado com Cristo. Se é o anticristo, ele está sendo gloriado com o corpo dele. Aí você entenda. Quando eu falo marido, eu estou relacionando, né, a divindade maior, digamos assim, a autoridade maior de nossas consciências, Cristo, né, que nós estamos relacionando tudo isso aqui, todo o planeta Terra. Então nós estamos relacionando o Cristo, certo? O Cristo, tudo ele vai ficar na postura marido. E quem estiver abaixo dele vai ficar como a postura de filho, representando o relacionamento social, podendo ser o anticristo ou o anticristo ou a glória de um corpo comum. Então vocês compreendam que os movimentos, está aqui, ó,
E existe duas ideologias aqui para representar esse corpo. Se é Cristo, é o marido, certo? Aí o marido vai para fora e a esposa entra aqui, fica no lugar daqui no corpo, entende? Faz essas ligações, porque aí vai ficar aqui. Para quê? Para fazer a conciliação. Eu coloquei esses aqui, igual eu tenho dito, observa bem, porque a esposa, ela é a consciência do nosso corpo interior aqui, mas o marido, ele vai partir da imagem do corpo, ele já vai representar tudo o marido, corpo e espírito. Se for a imagem do corpo, é anticristo. Agora, se for a consciência de Cristo, aí esses dois aqui vai ficar. Aí você pode colocar corpo e espírito, igual está aqui, para representar Cristo. Não tem cumplicidade, não tem nada. Esse espírito está consciente, então esquece. Então, o Cristo aqui, esse espírito que está para fora aqui é Cristo, simplesmente isso. Aí, se ele é espírito, ele não está relacionando corpo emocional nenhum, porque saiu para fora, ele já não vai ter mais essa ideia de representar o corpo emocional, hora nenhuma, ok? Baseado neste contexto acima, vamos produzir o seguinte cumplicidade de Cristo, para que a nossa consciência possa absorver esta cumplicidade de uma forma positiva de conhecer uma coisa e outra, e sendo que a cumplicidade de Cristo é uma formalidade ideológica e podendo representar uma coisa e outra dentro da sua sociedade, podendo ser bom ou ruim, e da mesma forma, certo? A ideia é formalizar, certo? Para que essa parte ela fica sobre um só blog diário, uma só parte, em uma só página, ok? Então, na medida que eu vou trabalhando isso falando, você já tá tudo especificado, tudo aqui nas suas consciências, tudo explicado. Eu já comecei ela abrindo de uma forma, o que eu quero dizer? Eu não vou voltar para fazer repartição, como eu tenho falado assim, como eu me expresso lá, fazer uma expressão livre. Não vou fazer expressão livre, vou fazer realmente só a leitura para que nós possamos tomar consciência de tudo, ok? No entanto, antes que possamos entrar na complexidade de Cristo, podemos conhecer rapidamente que todas as consciências e que sofreram um trauma na sua criancice, ela vai se dividir em duas complexidades, sendo para sua esposa, né, ao que ela vai formando na sua criancice, na sua consciência interior, e sendo para o seu marido. Do marido já vai começar a expulsar para fora, certo? Do jeito que está aqui, tá vendo? Daqui para dentro, parte do marido é a consciência interior, parte do marido é a consciência exterior, dando ali para o filho e para o Cristo, igualmente, ok? E sendo a sociedade. Vou voltar de novo, ok? Eu parei para dar explicação. Vamos pegar no contexto para a gente fazer, ler ela por completo. Vamos lá. No entanto, antes que possamos entrar na complexidade de Cristo, podemos conhecer rapidamente que todas as consciências e que sofreram um trauma na sua criancice, ela vai se dividir em duas complexidades, e sendo para a sua esposa e sendo para o seu marido, ou para a sua sociedade. E sendo sociedade, ela vai para o terceiro plano dimensional, né? Desta complexidade. E de forma que esta dimensão, ela vai ser para o bem e para o mal, pois esta dimensão, ela mesmo tem a cumplicidade de um filho, e sendo este rebelde ou não, né? Sendo para a sociedade, ele já vai cair como filho, né? Fazendo o movimento, saindo da ideia de estar desabitando um corpo para cair como a consciência do corpo, a consciência do sendo consciência a consciência gloriado com Cristo, a glória de um corpo comum, ou o anticristo, né? Ou rebelde ou não. Rebelde é o anticristo, e se for uma coisa que seja bom, então ele está sendo gloriado com Cristo, é a glória de um corpo comum. De forma que aqui ele vai estar se dividindo entre marido, certo? Filho e marido, filho e marido. Pode entender isso, filho e marido, porque o filho ele já vai dar um reflexo desse corpo, né? Fazer como se ele fizesse isso aqui, pegasse daqui, pegar aqui, cair de Cristo para cá e fazia ligar seu corpo aqui, sim, certo? Filho aqui, Cristo Espírito desce aqui para o filho e volta aqui dando um reflexo desse, fazendo
um L invertido assim, vamos dizer isso, um L invertido, saindo assim, fazendo assim, né? Porque o Cristo, ele vai representar uma menção espiritual, ele vai representar o planeta todo. É quando você está conectado com a natureza, quando você está conectado com o seu relacionamento social, quando você está fazendo tudo de uma forma correta. Aí você está conectado com Deus interiormente, né, que nessa causa Deus vai deixar de ser a esposa. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de uma consciência de um corpo comum, certo? Não de um espírito já, um espírito divino. Não, não é isso. É quando vem antes, aí nós estamos falando de uma consciência de um corpo comum. Essa esposa é a consciência do corpo comum. Se fosse Deus, aí ele já estava aqui, ele era o próprio marido, digamos assim, porque ele vai representar uma postura maior e vai fazer o movimento para fora, certo? Aí vai ser marido, né? Vai ser marido, pode ser mulher, né? E filho, entendeu? Marido, mulher e filho, fazendo um movimento invertido. Entenda isso, coloca isso nas suas consciências que vai ficar perfeito, porque esse contexto que nós vamos finalizar, ele vai dizer sobre isso. Vamos lá. Cumplicidade de Cristo e para entrar de vez nesta cumplicidade, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que a ideologia que explica o espírito e corpo no mesmo espaço de corpo, sendo esta consciência de um corpo interior, sendo mais específico, a esposa, ok? E outra ideologia que explica o corpo, né? Corpo e espírito, nessa formação aqui. Outra ideologia que explica corpo e espírito fora do espaço do corpo, sendo a consciência do corpo exterior, e explicando um corpo e outro, e sendo mais específico, o marido desta consciência habitada. E de forma que esta ideologia ela pode estar habitada no mesmo espaço de corpo ou desabitada, sendo a esposa vai estar habitado no corpo, sendo o marido vai estar desabitado do corpo. E a desabituação do marido ele vai representar uma menção espiritual de Cristo ou uma estrutura familiar entre esposa, marido e filho. E a habitação da esposa vai representar uma menção emocional do ato habitado. Este ideal é uma expansão da emoção, e sendo de um corpo e outro, e imitando o marido, porém com uma consciência inferior do marido, certo? Pois este mesmo vai estar expandindo a sua própria emoção do corpo emocional, e podendo ser isto bom ou ruim da mesma forma. Quando eu terminei com esse título aqui, fazendo que é a esposa também, essa consciência emocional, o corpo inteiro, ela pode fazer uma imitação do marido, né? Às vezes tomar o lugar do marido, querer chamar a responsabilidade emocionalmente. É o que mais tem dentro da sociedade, a pessoa acha que está fazendo tudo correto e relaciona isso à sociedade apenas um problema, uma crise emocional, uma crise dela. Então, ela vai fazer essa mesma ideia do que o marido fala, que um ato consciente faz, que um Cristo faz, eles vai fazer essa mesma movimento, mas porém ela vai fazer com seus atos emocionais. E essas ideias emocionais pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Quando é que vai ser bom? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, mas não é isso não. Quando a pessoa dá a mão para o outro, ajuda o outro, né, de uma certa forma, ou de uma forma financeira, que vai representar emocionalmente mesmo, ou de uma forma espiritual, certo? E essa ideia emocional que eu estou falando de uma forma espiritual, ela já vai ter uma leve, né, consciência dessa grandeza, mas ela vai representar emocional, ela vai estar inconsciente, ela vai estar fazendo isso como se fosse para si mesmo, para que ela se sinta bem, ou para que ela né, tenha um bom olhos pelo terceiro, pela cumplicidade do terceiro, para os outros chegar e falar assim: olha, muito bem, parabéns, você está ajudando, para ela se sentir bem vista sobre outros relacionamentos social. Existe várias complexidades sobre tudo, 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 tudo. Eu só estou dando um exemplo para vocês entender como tudo isso é flexionado, como as coisas certas e a coisa errada, ela fica quase a mesma coisa, certo? Se vocês não tiverem uma sensibilidade espiritual, você fica sendo enganado por um e por outro e da mesma forma, ok? Então vamos, né, entender
tudo isso de outra forma. Então vamos finalizar esse contexto, certo? Para a gente terminar, vamos lá. De acordo com o contexto acima e para a complexidade, podemos conhecer rapidamente que talvez o anticristo, filho, sendo, nunca foi o anticristo, e sim uma consciência do corpo emocional. E de forma que o corpo ele tem uma consciência interior e que vem antes do corpo e que seja emocional, representando uma dimensão espiritual de nossos bons e maus comportamentos. E outro depois do corpo e que seja espiritual, representando nossa dimensão dos nossos atos de acordo com o nosso comportamento, para que a dimensão de nossos comportamentos fique separada da dimensão de nossos atos, considerando o ato habitado na sua consciência interior e o ato desabitado e considerando a consciência exterior. E quando o ato se coloca no lugar de alguém para justificar um ou outro, de acordo com o nosso comportamento, e sendo mais específico, uma direita e outra esquerda. Sendo a esquerda é o relacionamento social, sendo este relacionamento social, ele pode ser neutro quando esta consciência não estiver ativo no corpo e podendo ser visto bom ou ruim. Existe forma de você não estar ativo porque você quer, né? Você quer ficar neutro, não quero relacionar à sociedade, não, estou com preguiça dessa sociedade é muito má, perversa, então você fica neutro, relacionando ali só suas ideias, e você pode fazer isso consciente. Existem pessoas que elas estão, assim, ela pode estar ela não estiver ativa de uma forma inconsciente, dela fazer essa ideia, dela ficar neutro de uma forma inconsciente. De qualquer forma, quando ela é inconsciente, né, que ela não estiver ativa, ela vai representar uma falsidade dela, vai representar a emoção dela, ela vai fazer um movimento ao contrário. Não vai representar porque está com preguiça, é um vagabundo, não quer trabalhar para a sociedade social, não quer servir a Cristo, né? Quer ir de braço cruzado, achando que as coisas vai cair do céu e tal, tá tudo certo. Aí então ele tem consciência, mas ele não quer ficar ativo, ele não quer ficar ativo. O outro, às vezes, ele quer ficar ativo, mas ele não está ativo porque ele não tem a consciência de Cristo. De uma certa forma, vamos dizer isso, ele não teve esse privilégio, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo, certo? Tudo que está sendo dito é de extrema interessante, é muito interessante. Vocês acompanhem e deixem de ser essa vítima social. Vou dar continuidade, como eu tenho dito, né, fazendo essa outra parte, se referindo, né, ao movimento da esquerda agora para fora. Eu referi o que fosse o princípio, agora eu vou fazer o referência no que for. Depois da 12ª página, agora eu vou fazer o movimento para fora para até chegar no finalzinho dessa complexidade de Cristo, né? Mais algumas páginas para frente, ok? Essa foi a 49ª parte do amor incondicional com o subtítulo Cumplicidade de Cristo e mais específico a 12ª página deste título, deste subtítulo, Cumplicidade do Marido. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Acompanhem a página 50, né? Eu não sei mais, já não consigo lembrar dessas expressões de grau numerológica. Tudo bem. 50 páginas, vamos nas 50 páginas, aí você acompanha 50 páginas, vai dar 13ª página da Cumplicidade de Cristo. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.